Olá, você está ouvindo a Universo Trans, um podcast com profissionais da saúde sobre a comunidade trans. Aqui você vai acompanhar um bate-papo entre profissionais da saúde mental e hormonal, uma pessoa não binária e nossos convidados especiais. Um espaço para aprendermos juntos sobre vivências e saúde trans. Olá, eu sou Júlia Morales, endocrinologista. E eu sou a psicóloga Mariana Mateus. Meu nome é Aniri e eu sou a pessoa não binária da história. E você, quer aprender mais sobre esse universo? É só continuar nos acompanhando. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde devem ser garantidos. Receba nossas boas-vindas ao quinto planeta desse nosso universo trans, codinome episódio 5. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Beatriz Zampar. Ela é médica do ambulatório trans aqui de Londrina. Então, queria que você se apresentasse, Beatriz, falasse um pouquinho sobre você. Bom, vamos lá. Então, bom dia a todos. Eu sou a Beatriz Zampar, como a Júlia me apresentou. Eu sou médica de família e comunidade. Estou na prefeitura desde 2015, trabalhando, sou servidora, então já passei por vários serviços dentro da prefeitura. Sou paliativista também, trabalho na atenção domiciliar, na Unimed. E sou docente da UEL, do Departamento de Saúde Coletiva. Então, fiquei muito feliz com o convite de vocês, fiquei muito feliz com a iniciativa de vocês desse podcast, porque, como foi falado aqui da Constituição, é um direito, tá escrito, mas a gente precisa fazer isso acontecer, né? Então, acho que temos os mesmos objetivos aqui. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Conta um pouquinho para nós, então, para a gente começar, sobre como funciona, né, o ambulatório, há quanto tempo você está lá, um pouquinho da história desse serviço de saúde aqui da cidade de Londrina. Tá. Para falar sobre o ambulatório, eu preciso falar um pouquinho sobre a residência de medicina de família e comunidade, que eu sou supervisora. Então, o município de Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde, tem esse programa de residência desde 2016. Eu fui da primeira turma dessa especialidade médica, que é um tanto quanto pouquíssimo conhecida, mas, enfim, é uma especialidade que se preocupa em cuidar das pessoas no geral. Então, não tem nenhum órgão ou sistema específico, uma idade, então a gente cuida de pessoas como um todo, né? Essa especialidade. E nós trabalhamos principalmente na atenção primária, que é a atenção básica, as unidades básicas de saúde, isso no SUS, e aí tem alguns outros locais que a gente pode trabalhar, enfim. Mas só para saber que essa especialidade é uma especialidade generalista. Então a gente cuida de pessoas independente das queixas, dos órgãos, sistemas, idades, enfim. Então isso é um ponto. Eu fui da primeira turma, depois que eu me formei, assim que eu me formei, a coordenadora da residência, ela se aposentou. Ela me chamou um dia e falou assim, olha, minha aposentadoria saiu e eu preciso que você assuma a supervisão. Eu falei, what? E, ok, topei. Quando eu entrei, aí comecei a receber residentes, né? A gente, junto com a minha residência, eu fiz uma pós-graduação em preceptoria. Então, começamos a receber residentes, até que na quarta turma, nós tivemos uma residente que foi a Débora de Campos. Uma pessoa muito especial, uma médica muito diferenciada. E aí, quando ela entrou na residência, ela tinha um projeto, né, que ela fazia um ambulatório para pessoas trans. Já tinha uns 2 anos que ela fazia esse ambulatório de forma voluntária. Então, o local era voluntário, o secretário era voluntário, tudo era voluntário, sabe? Então, ninguém ganhava nada com isso. E ela, por conta, começou a estudar. Existem protocolos, mas não tem tanta literatura assim, né, em relação a isso. Mas ela começou a estudar, ir atrás, e ela começou a atender esse ambulatório. E aí nós da residência, começamos a nos interessar muito pelo tema. Porque a identidade de gênero, orientação sexual, sempre foi algo dentro das competências da medicina de família e comunidade. Então a gente estudava, mas ela vivia isso, né? Ela tinha a prática. Enfim. E aí ela começou a trazer essas discussões muito mais aprofundadas para o nosso programa de residência. Isso acabou movimentando a gente.
Na época, ela tava com... Eu sei que quando ela terminou o ambulatório, já vou explicar por que ela precisou parar, ela tava com quase 300 pacientes. Nossa. Uau! E ela não atendia só Londrina, então tinha muita gente das cidades vizinhas que vinham pra se consultar com ela. Só que era um ambulatório que acontecia final de semana, né? Ela ficava horas e horas lá, sem apoio, enfim. Em que ano aconteceu isso? Olha, ela foi 2018 que terminou, então deve ter sido mais ou menos 2015 até 2018, com diferença possível porque de foi um a partir ano. de 2018 também que começaram a aparecer alguns protocolos mais certinhos, assim, pra seguir, Sim, né? sim. E aí mas muito antes dela ter o ambulatório físico, ela já cuidava dessas pessoas. Então ela teve que correr muito atrás, né? Porque existem, enfim, tem artigos e coisas, mas não, nada muito soletrado, né? Então ela teve que ir atrás de muito dessas coisas. E aí a gente trouxe essa discussão institucional dentro da residência. Então começou assim. E era só ela de profissional da saúde nesse ambulatório voluntário? Sim. Tinham alguns psicólogos que faziam preço social ou algum caso que acabavam atendendo, mas era assim, ela levantava a demanda ou a pessoa, né, precisava e aí ela Procurava. Uhum. Mas né, que acompanhava, assim, nesse ambulatório era ela e um secretário, o Enzo, enfim. E aí ela tinha todas as pastas, todos os prontuários, ela fez um trabalho muito caprichoso, assim, sabe? Ela colocou muito dela ali. Sim. E trouxe essa discussão pra dentro da residência, que foi maravilhoso. Que foi aí que realmente eu tive o interesse e o contato. Aí você começa a entrar em contato com as histórias, com os dados epidemiológicos, né? Com expectativa de vida, esse tipo de coisa. Você vai vendo que é uma urgência de saúde pública. E que não dá pra esse debate ficar longe do SUS. Não dá pra ficar em alguns lugares, né? Todo mundo tem que fazer parte disso. E aí, então, durante a residência, são 2 anos a residência, nós convidamos ela para dar muitas aulas. E o nosso programa de residência tem um diferencial que é um programa centrado no residente. Então, as demandas que os residentes trazem, a coordenação se adapta. E no caso dela, quem tinha maior expertise ali era ela mesma. Então, ela acabou dando muitas aulas para nós, mesmo sendo residente, porque a gente parte dessa gestão horizontal, assim, do conhecimento. Que legal. Então, foi assim que começou. Quando ela terminou a residência, se eu não me engano... agora eu devia ter visto isso, mas... Enfim, depois eu posso até ver certinho qual foi o ano que ela terminou a residência. Ela passou num concurso em Sertanópolis. E aí ela era um concurso com uma grande carga horária, ela teve que ir pra lá. E aí ela precisou começar a não mais dar continuidade ao ambulatório aqui. E ela começou a fazer cartas de contra-referência para as unidades básicas de saúde para dar seguimento nos atendimentos que ela fazia. E aí ela começou a encontrar dificuldade. Porque aí não tinha um local mais pra receber esse atendimento, pra dar esse atendimento. Sim. E os profissionais de saúde, num geral, não têm essa formação, né? Mesmo a questão básica ali do respeito, do nome social, do acolhimento não acontecia. Aí começou a ter muita ouvidoria, enfim. E aí a gente, como já conhecia todo o trabalho dela e tava um pouco mais, né? Tinha um pouquinho mais de conhecimento em relação a isso. Nós começamos a ter conversas com a gestão municipal, falar que não dava para continuar da forma que estava, que a gente precisaria de um espaço de profissionais, de tempo e pessoal qualificado para assistir essas pessoas. E aí, para nossa alegria e surpresa, a gestão municipal foi muito receptiva com a gente. E então nós conversamos muito com a diretora de atenção primária, doutora Valéria. Conversamos com a diretora executiva da Secretaria de Saúde, que é a Rosilene Machado, e com o secretário também, o Felipe Machado. Tivemos algumas conversas e a gente entendeu que era uma demanda urgente. Então, talvez se não fosse uma demanda urgente, as coisas teriam demorado um pouquinho mais. Talvez a gente tivesse começado com mais estrutura se a gente esperasse mais. Porém, era urgente, porque todas essas pessoas que a Débora atendia e a demanda, né, aumenta, né? Porque essas pessoas existem, elas só não estão sendo atendidas, né? Então, nós optamos por começar o quanto antes. E aí, nós começamos em outubro de 2021. Olha, muito recente, né? Nossa, sim.
Super recente. E Outubro hoje de já 2021. atende quantas pessoas? Tem mais ou menos 180 pessoas. Ai, que legal. E a fila tá muito grande para conseguir? A nossa fila de Acesso. espera era menor, agora tá em 2 meses, assim, pra Uhum. conseguir uma consulta. A gente considera, claro que não é o ideal, mas a gente considera que não tá tão ruim assim o acesso. Uhum. Temos planos e vontade de expandir, né? Mas tá mais ou menos com essa espera. A pessoa liga, agenda, ou é por meio do posto de saúde que encaminha? Como que é feito isso? Precisa ser via posto de saúde, porque tem uma fila de regulação. Então, dependendo do que a pessoa que encaminhou escrever, existe uma priorização. Então, por exemplo, tem pessoas que estavam usando hormônios e ficaram sem assistência. A gente entende que isso é uma prioridade. Porque se ela ficar um tempo ali sem usar, pode ser que ela regrida em algumas coisas. Então, essa é uma prioridade. Quem ainda não começou, né, a hormonização, então talvez possa esperar um pouco mais do que quem tá sem assistência. Sim. Então, para ter essa fila, para ter esse controle, essa regulação, precisa ser encaminhado pela unidade básica de saúde. E precisa passar por uma consulta médica, uma consulta com o psicólogo da unidade básica, para assistente social? Como que é isso? A maioria dos ambulatórios hoje em dia precisa de encaminhamento médico. Mas nós entendemos que, para pessoas trans, esse encaminhamento precisava ser urgente. Então, a gente conseguiu que médicos, enfermeiros e todos os profissionais que compõem o NASF possam encaminhar. Ai, que Então, legal. vamos supor que você já tem um vínculo lá com o psicólogo, com o educador físico, com a nutricionista. Todos eles podem fazer esse encaminhamento. Então, não precisa esperar a consulta médica. Às vezes, a consulta médica no posto de saúde tá por um período maior do que 2 meses, que é a própria fila do ambulatório. Então, a própria enfermeira que fizer o acolhimento pode encaminhar. Então, a gente deixou o mais democrático possível para facilitar o acesso. Nossa, isso é muito legal. Até porque, como é um assunto, não é recente, mas a abordagem do público das pessoas trans é recente, né? Eu acho que se esperasse o ambiente ideal, profissional ideal, formação ideal, tudo ideal, Não ia sair. não iria sair, né? Sim. Então, eu acho que esse, entre aspas, improviso é totalmente justificável e não é uma questão de cortar fila ou de dar um jeitinho brasileiro. Isso é necessidade de urgência mesmo, né? É a garantia de um dos princípios do SUS, né? Um dos princípios do SUS é a equidade, né? E não é igualdade, é equidade. Então, a gente tem que tratar diferentes pessoas com necessidades diferentes. Então, a equidade justifica isso, né? E lá no ambulatório, então, nós tivemos essa construção, né? Das 2 profissionais enfermeiras, que são, assim, se fosse para falar de alguém do ambulatório, eu falaria delas, porque elas são a linha de frente. Então, tem elas, temos uma psicóloga e uma assistente social, que não é exclusiva do ambulatório. Então, elas atendem toda a demanda daquele prédio, que é bastante já, mas elas dão esse apoio. Nós conseguimos também uma parceria com a psicologia da PUC. Então, o professor Herbert, que fez um projeto lá. Então, nós temos grupos para as pessoas trans que tiverem interesse e perfil, né? Porque não é todo mundo que tem perfil para grupo também, né? Grupo terapêutico, grupo de apoio, enfim. Então, quem tem essa demanda, existem grupos que ele e os acadêmicos da psicologia tocam, e tem um acolhimento individual também. Então, essa parceria foi muito, muito importante também para o ambulatório. Essa psicóloga, ela faz atendimento aos usuários mesmo? Sim. Aí a gente não tem 1 milhão de vagas, não tem para todo mundo, né? Sim. Então a gente precisa avaliar as demandas. Então a gente sempre busca saber da saúde mental das pessoas. Que assim, num geral, a saúde mental de todo mundo sempre tem uma questão. Todo mundo mereceria fazer terapia. Verdade, né? Quem falar que tá 100%, mentira, né? Vamos conversar mais um pouco. Sim, vamos ver aí. Ou tá se enganando ou tá me enganando. Então, assim, a gente tem que ter muito esse olhar de que fazer terapia, todo mundo precisa. Mas a gente
mais uma vez, a equidade, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Ai, muito legal entrar nisso. Sabe por quê? Lá no começo, tá? Quando eu saí da residência, em 2015, e eu comecei a ter a procura por atendimento, por harmonização no consultório e tal, tinha uma regra, assim, apesar de não ter guideline, não ter nada, mas tinha uma regrinha que era assim, a pessoa para começar a fazer hormonização, ela tinha que estar acompanhando já não sei quanto tempo com psicólogo, passar com psiquiatra, precisava de um relatório do psiquiatra e do psicólogo, era uma coisa assim. Depois, quando foi feito em 2018, que foi a primeiro guideline, vou chamar assim, né, que foi feito mesmo, assim, certinho e tal, que ainda era incompleto, mas era o que existia, precisaria de um aval, vamos dizer assim, de um profissional da saúde mental. Uhum. Não necessariamente, precisa passar pelo psiquiatra ou passar pelo psicólogo, já estar em acompanhamento há não sei quanto tempo com o psicólogo, para ir fazer hormonização. E agora, mais recentemente, um posicionamento que veio é o seguinte, que a pessoa, ela tem que ter um acompanhamento com o psicólogo, não que tem que ter um acompanhamento com o psicólogo, mas ela precisa de uma avaliação no sentido de se ela tem algum transtorno que possa, com a hormonização, desencadear um surto, um quadro depressivo por trás, com ideação suicida, algo nesse sentido. Então, é mais defensivo do que necessariamente que ela precise estar fazendo acompanhamento com o psicólogo. É isso que você entende lá também? Sim. A única exigência mesmo de ter acompanhamento psicológico é para cirurgia, que ainda continua, né? Isso. Aí precisa ter 2 anos de acompanhamento multiprofissional, aí sim. Mas para hormonização, e eu acho interessante esses guidelines, né? Como a nossa saúde, ela é fragmentada, né? Então, um profissional de saúde mental tá dentro do conceito de saúde, Sim. né? Então, teoricamente, todo mundo deveria olhar para a saúde mental, né? Os enfermeiros e tal. E dentro da medicina de família e comunidade, a saúde mental é um grande capítulo para nós. Então, nós estamos semanalmente lá no CAPS discutindo os casos, justamente por entender que saúde mental faz parte da saúde, né? Então, a gente tenta sempre que possível abordar isso, né, nas nossas consultas e separar, assim, o que demanda para o psicólogo, tendo em vista esse olhar de saúde pública, de equidade, de priorização mesmo, porque a gente trabalha com casos muito graves, né, de saúde mental. E você sabe que você falou dessa parceria com a PUC, né, com a universidade. E eu sinto que isso é muito importante, assim, a gente já discutiu isso aqui outras vezes, de como a nossa formação na graduação, eu não estudei sobre sexualidade de maneira geral, assim, na faculdade de psicologia, sobre como atender uma pessoa LGBT. Você também não, eu imagino que você também não. Então, é isso, quem se interessa tem que buscar, correr atrás, né, buscar por fora. E é muito legal que agora, acho que as universidades estão começando a olhar um pouco mais para isso e a entender que isso precisa estar na formação básica desse profissional, assim, né? Que um psicólogo, que um médico, que um enfermeiro, que um assistente social, ele precisa sair da graduação com um conhecimento mínimo disso, né? Então, que bom, que legal, né? Que tem esse espaço, assim, de tanto da universidade poder oferecer esse serviço para a população, né? Mas também de proporcionar esse conhecimento que é valioso. Eu acho que é uma coisa mais da nossa geração, assim, porque se for ver os professores, por exemplo, que eu tive na faculdade ou mesmo na residência, também não aparecia essa demanda, entende? Na faculdade, por exemplo, eu formei em 2009. Não se falava em sexualidade, mas também era uma coisa assim, que não se passava na cabeça de ninguém em conversar, em falar sobre, não aparecia a pessoa trans, por exemplo, entendeu? Não sei na sua faculdade. E olha que interessante, o processo transexualizador no âmbito do SUS começou em 2008, foi um ano antes só. Nossa... Gente, então, sim, então assim, a formação mesmo, dos né? professores não tinha nem como eles passarem alguma coisa pra gente, porque eles não tinham também tido isso e não era uma coisa concreta. Existe? Existe. Mas
se não vem, se a demanda não aparece, ou se tá como é que a gente fala? Quando tá à margem. A margem. Acho que é muito isso. Né? Está à margem, aquilo não. Talvez fique tão pouco palpável ou tão invisível que como que você vai discutir aquilo? Não tem nem por onde. Em 2015, eu tive que ir atrás sozinha para aprender sobre. E não é porque a residência foi falha ou algo nesse sentido. É porque era tudo muito recente. Não tinha uma estruturação. Não existia. Até mesmo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não tinha isso ali por escrito, bem delimitado. Então, como que uma universidade que se pauta por ciência, né, aquilo que está comprovadamente ali aprovado cientificamente, como que ele vai ensinar, colocar aquilo, sabe? Então eu entendo que também não dá para só culpabilizar, né? É responsabilidade de ir atrás, mas eu acho que as universidades elas têm esse entrave que precisa estar tudo bem certinho, documentado, cientificamente comprovado, para daí você começar a ensinar e colocar para frente. Eu acho que também tem isso. E a nossa geração, eu acho que é que vai ser tipo os professores, que vai botar para funcionar, sabe? Mas acho que é bom, né? Porque aí as próximas gerações já saem da universidade com um conhecimento mínimo disso, né? Sim. Vocês acham que eu falei besteira? Não. Faz todo sentido. Os profissionais de saúde são um reflexo da sociedade, né? Não tem, então, os preconceitos, as coisas, a ciência tava à margem porque essas pessoas estão à margem. Então, não acho que hoje em dia tem mais pessoas trans do que tinha antes, né? Mas elas não chegavam aos serviços de saúde. Não tinham visibilidade, agora tem visibilidade. Sim. Tipo isso. No caso das pessoas trans, tem até mesmo o papel da ciência como o que trouxe como uma doença, Exatamente. O que trouxe como alguém que tem que ser consertado num primeiro momento, né? Então, tem essa relação ruim desse início, né? Com a ciência. Era um CID, né? CID-10 é um Código Internacional de Doenças e ser trans tá lá no Código Internacional de Doenças, né? Então, no CID-11, se eu não me engano, teve uma mudança, mas continua sendo um CID. Então, é um processo muito patologizador, né? Do que o que sai fora, né? O diferente é doença, né? Então, tem muito isso. E lá no ambulatório, então, você falou, né, das enfermeiras, da psicóloga assistente social que dá uma conta da demanda lá. E aí tem os médicos que fazem o atendimento e o encaminhamento e a harmonização, é isso? Sim. Aí, a parte dos médicos fica toda com a residência de Medicina de Família e Comunidade. Então, todos os anos, os residentes entram em março. Em março, já no primeiro mês deles, nós temos um módulo de 1 mês para falar sobre população LGBT. Aí a gente fala de identidade de gênero, orientação sexual, hormonização. Todo módulo que a gente tem, uma pessoa trans tá junto. Então a gente sempre convida. Já vou te deixar o convite para o ano que vem. Arrasou, com certeza. Para estar conosco. Então já foi a Juara, já foi o Oliver, já foi a Luna, o Noah. Enfim, várias pessoas já estiveram lá com a gente. Por quê? Porque sim. Porque a gente não tem que aprender só no papel, né? Legal. Então, desde o primeiro curso que nós fizemos até o de hoje, a gente já mudou muita coisa. Porque a gente trazia o que estava nos livros, o que estava nos protocolos, aí eles... Opa, essa fala não é legal. Não é assim. Vivência, né? Então, por exemplo, eu lembro que no primeiro, a parte de hormonização é o que eu faço, né? E aí, a primeira vez, meu slide estava escrito terapia hormonal. Daí, acho que foi a Luna, falou pra mim, por que terapia? Por que terapia? Não é terapia, é hormonização, né? Aí depois, em outro lugar do slide, estava escrito hormonização cruzada. Ela, pra que falar cruzada? Fala hormonização, porque é um processo como qualquer outro, né? E essa fala dela me fez refletir em algumas coisas. Então, exemplo, todo médico sai apto a prescrever insulina, anticoncepcional, reposição hormonal, mesmo que, né, se ficar uma coisa complexa, avançada, você vai precisar do apoio do especialista, mas é uma coisa do generalista, você prescrever. E o que é isso? O que é levotiroxina, que é o Puran lá, de quem tem problema na tireoide? São hormônios. Então, tudo isso é hormônio. Então, por que a hormonização trans não é um conhecimento democrático?
Por quê? Caramba. Então a gente, né, tem que pegar nossos próprios conceitos e ir atualizando, né? Então, eu já aprendi muito, eu tenho muitas falhas ainda, tenho certeza que eu tenho muitas falhas ainda. Mas desde a época que eu estou nessa, com certeza eu já melhorei bastante. E por isso que esse contato é importante, né? Ter o contato com outras pessoas trans, né? Cabe a reflexão de quantas pessoas trans a gente tem enquanto amigos, né? Claro. Quantas pessoas trans a gente tem quando a gente tá falando sobre esse assunto de alguma maneira. Ou quantas a gente tem na nossa família, a gente acolhe. É interessante, porque é o convívio que traz essa desconstrução, né? Sim. E assim, quando você avalia, então, a gente sempre tenta avaliar assim, nas nossas consultas, na nossa especialidade. Nível pessoal, familiar e comunitário. Então, nível pessoal. Quanto de sofrimento essa pessoa traz com as suas próprias questões, com a sua identidade. Quantas barreiras pessoais ela teve que passar para entender o que ela estava vivendo e falar sobre isso. Aí o segundo, o nível familiar. Quantas famílias hoje em dia realmente acolhem? Então, um outro cenário que a gente atua na medicina de família é o consultório na rua. São com pessoas em situação de rua. Quantas pessoas em situação de rua são pessoas trans, travestis, porque tiveram que sair de casa, porque não tem o apoio, enfim, da família. Então, são duas realidades que se encontram, né? E traz a gente, amplia o nosso olhar, né? E como que vocês fazem com essas pessoas em situação de rua? O que é oferecido? Olha, o consultório na rua é um serviço já que existe há muitos anos em Londrina. Super desconhecido também, mas que faz um trabalho belíssimo. Então, quando eles chegam assim nos lugares, falam, o que é isso? Consultório na rua? É uma ONG? Não é uma ONG. É uma equipe que está lotada dentro da diretoria de atenção primária, que faz diariamente abordagens nos diversos lugares do mundo dentro de Londrina. Nossa, Do mundo londrinense. Adorei, um ato falho maravilhoso. Né? E é que assim, são lugares tão invisíveis que você passa, você fala, não imagino que aqui tenha muitas pessoas que morem, né, que vivam, que tenham suas histórias aqui dentro, né? Então, embaixo de pontilhão, de monte de mocó, ou então que ficam na rua mesmo, enfim. Então, essa equipe já tem a cidade mapeada, e é um mapa diferente do nosso. Né? Então, elas sabem os locais. Então, segunda-feira, a gente tem que ir lá, tem que ir tal horário, porque se eu for tal horário, a pessoa não vai estar lá. Então, é um trabalho, assim, maravilhoso. E aí, não tem uma coisa assim, a gente faz esse tipo de atendimento. Cada um tem a sua demanda. Então, hoje em dia, existem gestantes no consultório na rua. Existem muitas pessoas trans. Existem pessoas com problema de saúde mental, que também foram excluídas da sua vida social e familiar. Então, assim, é muito diverso. Inclusive, o médico responsável pelo consultório na rua foi nosso residente também. Se vocês quiserem até o contato dele, talvez conversar um dia, acho que seria legal também. Com certeza. Porque eu passei lá como estágio, né? Ele tá lá como médico, todos os dias vivenciando isso. Então, eu tenho uma ideia, mas esse dia a dia, né? Tem psicólogo, tem enfermeiro, né? Já teve dentista, ela se aposentou. E é interessante que no consultório na rua, você não consegue saber quem é o médico, quem é o enfermeiro, quem é o dentista. Porque a pessoa que tá em situação de rua, ela faz vinculação com uma pessoa. Então, eu vinculei com você, que é o dentista. Então, você que vai me ajudar no curativo, é você que vai ver meu batimento do bebezinho, porque o meu vínculo é com você. Então, o consultório na rua trabalha com vínculo. Nossa. E você tava falando né, desses níveis, assim, e falou da família. O ambulatório oferece algum grupo, algum serviço para os familiares? Como que é? Ainda não. O que a gente oferece é do tipo assim, minha mãe tá com dificuldade, nós convidamos para consulta. Então, se fica aberto, se seu pai, sua mãe, sua avó, sei lá, alguém quiser vir com você na consulta, a gente conversa, né? A gente tira as dúvidas, porque tem muitas, né? Então, a gente oferta isso, mas de forma sistematizada ainda não tem. A gente conta com a atenção primária. Então, às vezes, a gente pede, lá no posto. Nós temos feito também um trabalho nas unidades de saúde para falar sobre conceitos básicos da população LGBTQIA+, porque também
não sabem, né? Então, claro, não todo mundo, né? Mas a gente precisa fazer essa sensibilização também. Então, nós temos 54 unidades básicas de saúde em Londrina, no mundo de Londrina, atualmente, contando com zona urbana e rural. Nós fomos, eu acho que talvez em umas 15. Ainda é pouco, mas já é alguma coisa. Sim. Né? Então, nessas oficinas, a gente aproveita um dia que a unidade fecha para reunião interna. E aí, nós vamos lá. Eu sempre fui, na maioria eu fui, mas tem residentes nossos super engajados com esse tema também, que vão. Teve uma residente nossa, inclusive, que o TCC dela, o TCR, né, o Trabalho de Conclusão de Residência, foi uma proposta de uma linha guia municipal sobre população trans. Então, ela, no TCR dela, ela explica todos os conceitos, formas de acolhimento, papel de cada um resuminho sobre exames, medicações, enfim. Tá em fase de ser publicado. Então, a gente vai ter isso de forma oficial. Que legal. Porque, às vezes, você tá lá na unidade de saúde, você quer ajudar, mas não sabe como. Por essa questão da formação, né? Sim. E aí, a gente tem essa expectativa de ter essa linha guia, né? Não é não é pretensão ser um protocolo e tal, mas uma linha guia mesmo, né? Que possa guiar. Aí. Por que não um protocolo? Podemos pensar. Teve um outro momento que você conversou sobre a parte de que quando a pessoa precisa de um encaminhamento para alguma cirurgia, ela precisa daí ter alguns anos de acompanhamento terapêutico e tal. Daí eu queria saber um pouquinho mais sobre como funciona esse encaminhamento da parte, eu já faço a terapia hormonal há um tempo, por exemplo, acompanhando pelo ambulatório, e daí como funciona esse próximo processo? Preciso de uma cirurgia de intervenção, de alguma cirurgia mesmo. Aí como que funciona isso? Como que tá rolando? Esse é o grande calcanhar de Aquiles, assim, eu acho. Porque a gente não tem uma fila estruturada de que acesso a cirurgias. E nem as cirurgias mais simples. Por exemplo, mama e útero, que são coisas que causam muita disforia, né? Por exemplo, você ficar menstruando é uma coisa que causa muita disforia. Então, nem essa cirurgia simples a gente tem acesso. Quanto mais a redesignação sexual, enfim. Então, a gente não tem esse acesso. No país inteiro, tem 5 lugares que fazem essa cirurgia. E eles até aceitavam antes encaminhamentos de outros estados. Essa fila era, mais de 10 anos. Nossa. Já era um negócio absurdo. Mas, recentemente, nem essa esperança de encaminhamento a gente tem tido. Porque esses locais não estão dando conta nem da demanda municipal e estadual. Então, eles estão com muita dificuldade de receber. Eu acho que esse é um tema que nós, enquanto sociedade, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa ir atrás. Não pode ficar só na mão das pessoas trans isso. Eu acho que nós, enquanto cidadãos mesmo, precisamos ir atrás disso. De conseguir outros locais que façam essas cirurgias. Eu acho, assim, que Londrina tem condição de fazer, pelo menos, talvez, se não a todas, mas mama, útero, né? É uma cirurgia que já se faz em pessoas cis. Então, a gente precisa expandir isso para pessoas trans. E a orquiectomia também seria uma cirurgia super simples. Então, dá pra fazer, Que é né? do testículo. Que é? Tirar o testículo. Entendi. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que é uma coisa que nós precisamos nos sensibilizar e lutar por isso. Juntos. Nossa. E o que precisaria? Olha, os caminhos legais, assim, eu não sei, mas a gente precisaria ter uma conversa, talvez com a promotoria de saúde, com o HU, com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, teria que... Não é uma coisa que uma pessoa vai resolver. Teria que ser um conjunto de pessoas aí pra fazer com que isso dê certo. Mas é assim, acho que o próximo desafio, o grande desafio que a gente tem é esse. E o ambulatório aqui de Londrina, então, é uma iniciativa municipal. Os ambulatórios que tem em outras cidades também são todos municipais, assim? No Paraná, nós temos 3 ambulatórios. Curitiba, que é o centro, né, o CIPAT. Lá, inclusive, eles recentemente dividiram em municipal e estadual. Então, tem o CIPAT, que recebe pessoas trans do Paraná inteiro. E tem o ambulatório de Curitiba, daí, que lá funciona em uma unidade básica de saúde. E também é tocado por médicos de família e comunidade. Tem o nosso, que é de outubro de 2021. E Maringá abriu recentemente também um ambulatório. Não tenho muitas informações de Maringá, mas sei que é recente e que, enfim, também é uma iniciativa municipal.
Então, gente, Paraná inteiro, 3 ambulatórios. Nossa, é complicado mesmo. É pouca coisa, né? E eu acho que a gente tem que partir para várias frentes. Então, capacitar quem já está trabalhando na ponta para que tenha essa sensibilização, consiga pelo menos iniciar, dar orientações, acolher essas pessoas. Eu acho que tem que ter sempre um ambulatório, porque existem casos mais complicados que a gente precisa de um respaldo, mas eu acho que a gente tinha que descentralizar esse atendimento, né? E fazer com que todo mundo tenha esse conhecimento. Fácil? Não, né? Mas a gente tem que começar de algum lugar. Ah, com certeza. Então, por exemplo, falei, a gente já foi em 15 unidades de saúde. É muito pouco, mas, né, a gente começa de algum lugar. Quantas pessoas passam por cada uma dessas unidades, diariamente, né? mais do que 400 pessoas, né? Geralmente tem 200, 300, 400 atendimentos, dependendo da região. Então, já é um olhar ampliado, né? Com certeza. E assim, o que a gente mais vê é o básico, sabe? Precisa respeitar o nome social. Precisa respeitar, escutar, acolher. Não é só hormônio também, né? Uma pessoa são 1000 coisas, né? É saúde mental, também tem pressão alta, também tem diabetes, também tem obesidade, também precisa fazer vacina, precisa fazer um monte de coisa. Então, é olhar a saúde como um todo, né? Não dá pra você olhar uma pessoa trans e pensar hormônio. Ou então pensar, IST. Né, doença sexualmente transmissível, que é o que muitos profissionais de saúde pensam, não só com pessoas trans, mas com pessoas LGBT. Homossexual, então vamos fazer teste aqui. Não é? Acontece isso. Sim, com certeza, bastante. Tem essa ideia mesmo. Então a gente tem que ampliar, né, esse olhar. E assim, eu falo que é o básico, né? É nome social, é acolher, é escutar, ver qual que é a demanda. Não dá pra você olhar e falar assim, não sei atender pessoa trans. É uma pessoa como qualquer outra. Diferente, né? Então escuta o que ela tem pra te falar. Se você não souber, vai atrás, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que existe muito medo, sabia? Medo no sentido, assim, de errar com a pessoa trans. Sabe? O profissional de saúde, ele tem receio de, ao não saber lidar, ao não saber acolher, eu prefiro não entrar em contato e dizer que eu não atendo, do que cair no risco de eu não conseguir dar conta daquilo, entende? Até mesmo no tratamento, sabe? Eu acho que tem muito disso. Então, se tiver profissionais de saúde nos escutando, nossa dica é, sejam humildes, né? Falem, eu não tenho vivência com pessoas trans. O que eu posso fazer para te ajudar? Como que eu te chamo, né? Pode ser humilde e perguntar, porque as pessoas trans estão abertas, né? Elas querem ser cuidadas, precisam ser cuidadas. Então, eu sempre falo isso para os meus residentes, né? Quando eles entram, alguém tá mais tímido ou com medo, né? Sejam humildes. Como eu te chamo? Como eu te trato, né? O que é isso? Às vezes chega alguma... Porque assim, a sigla LGBTQIA+, está aumentando a cada dia. E que legal, porque somos diversos, né? O mundo não é preto e branco, o mundo é arco-íris. Então, às vezes, chega alguém com alguma denominação ali que eu também não sei. E eu falo, você pode me contar mais sobre isso, né? Em que momento você tá? Nós recebemos também pessoas não binárias, que aí a gente tem que fazer um jogo de cintura, tá? Então, o que eu posso te ajudar aqui? Minha barba me incomoda, né? Então, vamos tentar aliviar isso. E aí, a gente vai... Não tem que ter não tem um protocolo. Mulher trans, homem trans, não binário. Não, ouça. Eu fui, né, no ambulatório. E daí foi legal, que quando a pessoa me perguntou, né, como você se identifica, homem trans, mulher trans? Eu falei assim, eu sou uma pessoa não binária. Daí não tinha essa opção, sabe, pra ela anotar. Daí só tinha mulher trans e eu entendo. Ela ficou assim, deu pra ver que ela deu uma pensada. Daí, mas super me acolheu, foi super respeitosa, entendeu, assim, falou assim, então tá, nossa, isso é novo, ela falou. Eu vou anotar aqui, daí ela escreveu, não binário, foi bem legal, assim. Mas os protocolos, os formulários não estão prontos pra isso, né? Quantos formulários socioeconômicos de qualquer lugar que você vá que tenha a opção não binário? Nossa, com certeza. Né? Não tem. Mas isso é tão legal, porque assim, você vê, num ambulatório onde é destinado para atender
público trans, ainda assim tem os detalhes que não estão completos. E isso é uma construção. Então, isso é mais do que prova de que não precisa ter receio, vergonha, medo de errar. Porque se até num ambulatório, vamos usar isso como exemplo, se até num ambulatório municipal de atendimento a pessoas trans tem algumas falhas, e ok, e aí vamos corrigindo à medida que vamos notando isso, lá no slide que você falou, né? Não foi uma ofensa, não foi um modo de... Mas é algo que a gente aprendeu, a gente cresceu de um jeito e a gente tá aprendendo novas coisas, né? Então eu acho que, partindo disso que eu tinha falado antes, né? Medo de errar, medo de ofender o outro, eu não quero ser deselegante, então eu prefiro ficar quietinha aqui no meu canto do que talvez ofender, ser deselegante, causar um mal-estar, né? Olha só. Não teve nada demais. Olha, não tinha ali, espera lá. Vou colocar aqui e é algo novo. Realmente. E para além disso, respeito, sabe? É claro que se a pessoa tá ouvindo, provavelmente ela tá disposta a aprender. Mas é interessante também que, para além de aprender, você dê uma conversada com talvez aquele profissional que realmente acaba misturando valores pessoais e profissionais, de que ele precisa separar essas duas coisas e, por mais que ele não queira compreender, ele respeitar, ele realmente não misturar, porque tá muito... Também está relacionado a valores, a visão de mundo. Muitas pessoas estão muito... E também não querem mudar, né? Esses valores e essas visões de mundo. Mas, pra gente viver em sociedade, viver bem, elas precisam separar ao menos, né? Principalmente estando num espaço tão importante, né? Num lugar para garantir um direito que é de todos. Ela precisa precisa colocar, né, esse preconceito mesmo de lado. E para que tudo flua da melhor maneira, para que essas pessoas possam acessar um direito básico, né, que é a saúde. Eu tenho uma dúvida sobre o ambulatório. Vocês atendem ou recebem crianças ou adolescentes? Não, o ambulatório é a partir de 16 anos. 16 anos, ok. Crianças, a gente não consegue ainda atender essa demanda. A gente não tem estrutura. Inclusive, para atender criança, precisa ter uma equipe bem grande, bem institucionalizada. A gente ainda não tem esse... No Paraná também não tem, o CIPAT também não atende. E a partir dos 16 anos já pode dar início à harmonização? Pode. A partir de 16 anos pode. Sim. E precisa de alguma coisa dos pais? Não, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode iniciar. Claro que a gente tem todo um cuidado, né? Tenta fazer uma escuta, compartilha com a psicologia, né? Mas, assim, não é um impeditivo. E os hormônios, o processo ali da hormonização também é oferecido pelo SUS. Quando a gente abriu o ambulatório, não era. Então, isso foi uma conquista também. Então, muito naquela... Vamos esperar ter as medicações para abrir, né? Não tínhamos na época. E aí fomos lutando. E no início, o município que arcou com essa compra da medicação. Aí nós temos ciproterona, valerato de estradiol e um destilato de testosterona. Esses 3 foi porque a gente teve que fazer escolhas, né? Então a gente fez essa escolha e só para quem acompanha no ambulatório. Então não dá para vir de outros lugares com outras receitas, pegar para outros motivos. Essa medicação é específica para pessoas do ambulatório. Nossa, que legal. Que legal. Já sai da consulta, passa na farmácia e retira, é isso? O injetável precisa ser feito lá. A gente não libera o injetável pra levar, porque a gente tem uma quantidade pequena. Então, por exemplo, vai que você cai e quebra. Daí você vai voltar e pegar outro? Não dá. Então, os injetáveis são administrados pelas nossas enfermeiras. Tô falando, essas enfermeiras, elas fazem tudo. Elas fazem teste rápido, elas ofertam teste rápido, fazem, aplicam, controlam a agenda, ligam, sabem... Por que você tá com essa carinha hoje, sabe? Legal, nossa. Assim, claro que com quem elas têm mais vínculo, né? Então,
É assim. E tem pessoas que precisam ter retorno precoce, tem pessoas que estão muito bem já há bastante tempo. A gente espaça os retornos, então não tem um fluxo assim, né? Tipo, você tem que estar aqui de mês em mês. Não, tem gente que sim, tem gente que volta em 15 dias, em uma semana, porque você identificou ali alguma coisa. E a gente usa muito a rede. Então, por exemplo, pessoas que já acompanham no CAPS. Então, a gente faz uma cartinha, solicita acompanhamento lá. Pela residência, a cada 15 dias, no mínimo, a gente tá lá no CAPS discutindo nossos casos. Não só do ambulatório, da UBS também, enfim, porque saúde mental é o que eu falei, né? Tá em todo mundo. E aí, quando a gente precisa discutir alguma coisa mais específica, a gente leva pra lá também. Então, a gente nutricionista, educador físico, psicólogo, que esteja um pouquinho mais perto também. A gente usa os profissionais do NASF, né? Que são nossos parceiros também. A rede tem que funcionar. Né? Não tem como um ambulatório dar conta de tudo, né? Então a gente precisa... Tem vários que fazem terapia já por conta. Então, excelente. E a gente falou bastante, né, dessa questão de como funciona o ambulatório e todo esse acolhimento e como funciona esse tratamento, né? E eu queria trazer pra Júlia, como é que você vê a diferença entre o atendimento que você oferece, né, para pessoas trans e esse atendimento desse ambulatório? No consultório, o acesso é direto, né? Não precisa de encaminhamento. Então, a pessoa se sente preparada para começar uma hormonização. Normalmente é para isso que ela marca consulta, porque ela quer fazer a terapia para afirmação de gênero. Então, ela já chega muito preparada e sabendo o que quer. É muito difícil quem chega no ambulatório sem saber o que quer, né? No consultório. Então, é uma procura direta. Normalmente, as pessoas, elas estão em acompanhamento com psicólogo, né? Dos pacientes que eu já atendi, não tem alguém que não esteja acompanhando, tá? Até por isso que eu perguntei, sabe? Porque normalmente está acompanhando mesmo. Eu acho que é muito mais fácil, né? A facilidade, a praticidade, a dificuldade que tem é a questão financeira, muitas vezes, porque você precisa manter o acompanhamento periódico para fazer os exames, para comprar a medicação. As medicações não são baratas, sabe? As melhores medicações não são acessíveis. Então, a dificuldade é essa. Muitas vezes a pessoa vai demorar muito tempo para conseguir atendimento pelo SUS, por exemplo, agora tem, né? A partir de 2021, mas antes nem isso tinha. Então, pela dificuldade de acesso, juntava o dinheirinho ali e vinha na consulta. Então, o principal desafio era a questão financeira mesmo, sabe? A questão financeira. Eu acho que esse é o desafio maior para vir para o consultório. E manter, e fazer a manutenção, sabe? Mas eu acho que essa é a diferença, assim, você tem livre acesso, você marca a tua consulta, você vai, você... Entendi. E você comentou sobre esse acompanhamento psicológico, nós falamos bastante sobre isso. Eu queria trazer para a Mari sobre como funciona, como que você consegue criar esse, ó, a palavra bonita, set terapêutico, de apoio para as pessoas que você atende. Eu acho que a Beatriz já falou bastante, assim, né? Porque não é só lá no consultório psicológico, não é só no ambulatório, isso precisa estar em todos os lugares. Buscar conhecimento, né? Então, assim, se tem algum profissional de saúde ouvindo a gente de novo, né? Você, psicólogo, vai estudar, né? É simples. Hoje em dia a gente tem acesso muito fácil às coisas na internet. Tem sido produzido cada vez mais e mais conteúdos e coisas científicas, né? Sobre isso. Então, vai ler, vai estudar, vai se inserir no contexto para aprender com as pessoas, né? Então não é assim, eu vou ficar aqui passivamente e me ensine sobre como é ser trans, né? Mas é assim, se insira no contexto, troca uma ideia, tira dúvida com respeito. Então, busque conhecimento. Tenha autoconhecimento para perceber os seus preconceitos, as construções que você tem que talvez possam estar equivocadas, se os seus valores estão conflitando e estão aparecendo ali porque eles não devem aparecer, né? Entendendo que eu, por exemplo, atendo especificamente o público LGBT, mas quem não tem esse nicho também vai atender as pessoas LGBT, né? Então, assim, todo mundo precisa ter conhecimento sobre isso. Não dá pra... não, então eu não atendo, eu não vou. Porque
às vezes, uma pessoa LGBT vai procurar a terapia porque tá, sei lá, num burnout no trabalho. E aí vai para um psicólogo, para uma psicóloga que trabalha com burnout, com estresse. Não vai para uma psicóloga que trabalha com a comunidade LGBT, talvez. Porque não é essa a demanda. Mas a sexualidade atravessa, né? Sim, e é uma das partes dessa pessoa. Então, o psicólogo precisa ter conhecimento. Então, como criar esse espaço, né? Estudo, autoconhecimento para se perceber, abertura, respeito, humildade, né, para reconhecer isso não foi legal, escutar, acolher, né, e que eu acho que isso precisa estar presente em todos os atendimentos dos profissionais da saúde, para pessoas trans, para pessoas cis, né? Sim. Eu acho que é o básico da humanidade. Mais uma vez, disposição cis. Olha, vocês cis precisam estarem dispostos a isso, né? Exatamente. E eu quero chamar um quadro agora, porque esse universo também é seu. Caso eu comece o tratamento pelo ambulatório da minha cidade, mas eu me mude, ele pode transferir esse tratamento para qualquer outro ambulatório? Como que funciona? Sim. Nós pedimos uma cartinha de contrarreferência, que a gente chama, né? Então, recebemos várias pessoas que têm pacientes de São Paulo, por exemplo, que faziam acompanhamento lá, trouxeram uma cartinha e, assim… Para nós, para fazer a harmonização, para cuidar da pessoa, isso não tem tanta importância. Mas, por exemplo, para uma pessoa que deseja fazer cirurgia, é muito importante ter isso. Porque daí você tem documentado que você já estava em acompanhamento com uma equipe multiprofissional desde tal e seguiu o acompanhamento aqui. Então, essas cartas, assim… elas têm essa dupla função. Uma pra gente saber em que pé que tá esse acompanhamento, como é que estão seus exames, como é que tá suas dosagens de remédio, como é que tá a sua saúde mental, enfim. E essa outra parte mais burocrática pra quem deseja a cirurgia. Que incrível. Vocês têm mais alguma pergunta, meninas? Antes de a gente falar sobre o que a gente quer compartilhar? Não. Eu acho que esclareceu Nossa, tá… bastante. Foi lindo, foi muito bonita essa conversa. Quero lembrar, já que você começou o episódio, né, lendo a Constituição, quero lembrar que nós temos 3 princípios do SUS. Um é a equidade, que a gente já conversou aqui. O outro é a universalidade, ou seja, todo mundo tem direito à saúde. Então, não tem um C. Mas C, né… Então, equidade, universalidade e a integralidade. São 3 palavrinhas que a gente escuta, estuda, mas a gente não vive elas. Se a gente vivesse esses 3 princípios do SUS, muita coisa melhoraria. E princípio do SUS não é só para SUS, é para saúde, né? É Sistema Único de Saúde. Então, todo mundo precisaria viver isso. Equidade, universalidade e integralidade. Então, acho que vamos terminar com princípios do SUS, já que você começou. Arrasou demais. É a pessoa da saúde coletiva aqui, né? Não posso deixar de… Tá certo. Adoro. Como quem gosta compartilha, então eu quero que vocês compartilhem algo que vocês gostaram bastante. Assim como você que está ouvindo, se gostou do episódio, compartilha com alguém, não é mesmo? Então hoje, gente, eu trouxe pra vocês uma indicação de uma série, um documentário da HBO que chama Gêmeas Trans. Tem uma continuidade lá, mas é Gêmeas Trans, que conta a história de 2 mulheres trans gêmeas do Brasil, que foram as primeiras gêmeas a fazerem a cirurgia de redesignação sexual aqui no Brasil enquanto gêmeas, né? Assim, então, elas fizeram com o mesmo médico e aí acompanha um pouco o processo delas, aborda um pouco preconceitos que elas viveram, porque elas são de uma cidade bastante do interior, então viveram situações de muito preconceito. A família, como o apoio da família foi importante, então elas têm uma família que acolheu muito e que correu atrás, né, para possibilitar que elas pudessem viver isso. Conta um pouco da personalidade de cada uma, do que elas vivem, das histórias, elas fazem faculdades em lugares diferentes, então é muito legal porque eu acho que você tem um olhar completo, assim, de como foi o processo para elas, para a família. E então a minha indicação hoje é essa. E você, Beatriz? O que você gostou e quer compartilhar conosco? Bom, eu quero compartilhar o Instagram da Frente Trans de Londrina, porque os movimentos sociais têm um papel fundamental em tudo.
inclusive no SUS, né? O controle social é uma dos mecanismos que o SUS faz o SUS acontecer. E aqui em Londrina, os movimentos sociais têm uma importância enorme. Desde a época do ambulatório voluntário até a institucionalização do ambulatório municipal, os movimentos sociais estiveram muito presentes, em especial a Frente Trans, ali lado a lado com a gente, apontando coisas pra gente melhorar, então dando todo esse suporte. Então eu recomendo a Frente Trans. Se você é uma pessoa trans e não sabe muito, não tem muita rede de apoio, busque a Frente Trans. Se você é, sei lá, um empresário e quer ajudar algum movimento social, façam isso, porque a Frente Trans não tem nenhum tipo de orçamento, então doação, eles acabam se virando ali pra ajudar as pessoas. Eles têm um trabalho social maravilhoso. Então, apoiem a Frente Trans. Eu até falei pra eles criarem um selinho de local que apoia. Ótima ideia essa. Tem algumas iniciativas assim. Então, eu sei que tem um local que vende hambúrguer, que tem essa parceria com eles. Então, assim, eu acho que é por aí. A minha indicação hoje é uma cartilha que é da Universidade Federal do Sul da Bahia, que é a Cartilha Nacional de Serviços Públicos de Saúde para Pessoas Trans. Então, muito do que a gente conversou aqui tá dentro dessa cartilha, é da cidade de Itabuna, né? Rede de serviços ambulatoriais e hospitalares especializados. Então, você pode digitar esse nome que eu falei no Google e é um PDF que é grátis. Então você pode baixar, e até mesmo essa parte da Constituição que eu comecei lendo no episódio, eu busquei nessa cartilha. Eu acho muito interessante porque, né, assim, você vai ter esse material para você poder consultar quando você precisar. Muito legal. Vai, Júlia. Arrasa. Tá, a indicação de hoje, então, vai ser de um livro que se chama Transidentidade, a Transsexualidade e o Ordenamento Jurídico, que foi escrito pelo advogado Gianluca Interdonato e Marice Costa de Queiroz. E é um livro que vai abordar temáticas em relação à legislação, à parte de legal mesmo, que inclui a transexualidade, os direitos, enfim. É sobre isso. Gostaria de agradecer, Beatriz, nossa, sua presença aqui. Foi incrível, acho que esse papo maravilhoso, assim. Você trouxe muita informação muito necessária para esse mundo de Londrina. E pra esse mundo Brasil também. Mundo Brasil. Então, eu gostaria de agradecer. E eu quero dizer para você continuar acompanhando nossos episódios, porque ainda tem muita coisa pra gente falar sobre esse universo. E eu quero que você continue aprendendo com a gente. É isso. Todo mundo se apresente. Falem seus arrobas e o arroba do podcast também. Pode começar, Mari. Sim, o meu é psi.marianamateus. Lá no meu Instagram eu abordo um pouco temas envolvendo sexualidade, comunidade LGBT, mulheres e psicologia. O meu Instagram é DRA Júlia Morales. Beatriz.zampar. O meu é aniri.niara. E vocês também podem acompanhar o do Universo Trans, que é Universo Trans Podcast. Até o próximo! Até o próximo episódio. Tchau!